Briefing dia 30 de setembro, assuntos de governo, agenda do presidente. Às 9 horas, o presidente Bolsonaro recebeu o senhor Marcelo Reck, que é o editor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, Inforrel. Então, foi uma visita de cortesia, o presidente já conheceu o Marcelo Reck de tempos, foi nesse sentido que eles conversaram. Às 10h30, assinatura do decreto de gratuidade de publicação no Diário Oficial da União para órgãos federais. A medida assinada nesta manhã torna gratuita a publicação de atos no Diário Oficial por parte de órgãos federais. A partir de 1º de novembro, estabelece medidas de modernização da imprensa nacional, caracterizando a busca do governo do presidente Jair Bolsonaro em desburocratizar o serviço público e facilitar a vida de quem deseja empreender no nosso país. Interessante destacar, desde o presidente Ernesto Geisel, nenhum outro presidente visitou a imprensa nacional. Às 14 horas, Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia. Como é norma, todas as segundas-feiras, o ministro transmitiu o relatório semanal das atividades econômicas do governo, com ênfase na expectativa de votação no Senado em primeiro turno da nova Previdência. Às 14h30, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o secretário especial de Assuntos Fundiários, senhor Naban Garcia. A ministra fez um relatório dos resultados da visita aos 4 países do Oriente Médio, dos quais recentemente ela retornou. Às 15 horas, Wagner Rosário, ministro de Estado da Controladoria Geral da União, tratou de assuntos internos daquela organização. Às 15h30, ministro da Defesa, Fernando Azevedo. O ministro Fernando relatou detalhes e resultados parciais da Operação Verde Brasil, de combate aos crimes ambientais e das queimadas, e da Operação Acolhida em Roraima. Às 16 horas, Abraham Weintraub, ministro de Estado da Educação. O ministro fez um relato do descontingenciamento de recursos, do currículo escolar e dos livros didáticos que estão sob revisão para adoção pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Às 17 horas, o ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil da Presidência da República. Eu não tomei conhecimento dos assuntos, em face de já haver conversado com o nosso presidente no pré-briefing. Assuntos do Ministério da Educação. O ministro Abraham Weintraub anunciou hoje, pela manhã, o descontingenciamento de cerca de 2 bilhões de reais para atividades prioritárias daquele ministério. O montante representa 34% do que foi bloqueado em maio, 5,8 bilhões de reais. O planejamento de distribuição dos recursos pelo Ministério é o seguinte: exames de educação básica, 105 milhões de reais, bolsas da CAPES, 270 milhões de reais, Programa Nacional dos Livros Didáticos, 290 milhões de reais e universidades e institutos federais, 1,156 bilhão de reais. Esse valor cobrirá despesas de custeio como água, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e outras prestações de serviço. O ministro destacou que o descontingenciamento mostra que tudo corre dentro do planejado e demonstra que o MEC
não realizou cortes. Ressaltou também que a liberação do orçamento mostra como o governo do presidente Bolsonaro cumpre a palavra, abre aspas. Gostaria de destacar o trabalho realizado pelo Ministério da Economia e pela Casa Civil, que trabalharam próximos ao MEC. A crise está sendo deixada para trás com uma gestão eficiente. Fecha aspas. O ministro prometeu liberar mais recursos até o fim de outubro, conforme a economia resgate a criação de receitas e a atração de investimentos, que é a expectativa da equipe econômica do governo. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O Ministério realizou hoje o seminário Prevenção do Suicídio e da Automutilação de Crianças e Adolescentes, como parte da campanha Acolha a Vida e no contexto das atividades do mês conhecido como Setembro Amarelo. No Brasil, estima-se que, em média, 8 mortes por 100 mil habitantes em 2018 tenham como causa o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio representa a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. As situações de maior risco estão relacionadas a abusos e violências interpessoais, como bullying, cyberbullying, depressão, transtornos de ansiedade, síndrome de burnout, além de outros transtornos decorrentes a quadros de impulsividade. Na atividade de hoje, o Ministério fez o lançamento de um vídeo de combate à automutilação e ao suicídio. Participaram da produção audiovisual a empresária e ativista Luísa Brunet, a atriz Regina Duarte, o velejador Lars Grael e o técnico de vôlei Bernardinho. Os participantes não receberam cachê. No simpósio, foram apresentadas as principais iniciativas nessa área, tais como a lei que estabelece a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e as parcerias com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, e com a Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na semana passada, ao final da 9ª reunião dos ministros da Agricultura do BRICS, realizada em Bonito, Mato Grosso do Sul, os representantes dos 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, assinaram a Carta de Bonito, com 27 itens que reiteram o comprometimento com a cooperação na área agrícola. Segundo o documento, os países do BRICS estão prontos para fortalecer os mecanismos em importantes temas internacionais, como o incentivo a novas soluções de biotecnologia para o aumento da produção de alimentos, o empreendedorismo em startups de agrotecnologia, o aumento do comércio internacional, a segurança alimentar em países em desenvolvimento e o cumprimento da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A Carta também traz o compromisso com a proteção do meio ambiente e sua importância para a produção agroalimentar e o incentivo de medidas para evitar a erosão do solo, incluindo a proteção das margens dos rios com vegetação nativa. Agora eu me coloco à disposição de todos vocês para eventuais perguntas. Boa noite, porta-voz. Daniel Golino, do Jornal o Globo. Tudo bom, Daniel? 2 perguntas, porta-voz. Pois não. A primeira é se já está definida quando vai ser enviada para o Senado a indicação do Eduardo Bolsonaro à embaixada em Washington. Não, ainda não há previsão por parte do senhor presidente da República em relação a esta data de envio da indicação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro.
que falta é a articulação com os senadores para ter uma certeza da aprovação? Não, é uma decisão pessoal do senhor presidente. Tá certo. A segunda é em relação ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. O presidente tinha dito semana passada que queria algo mais concreto para pensar numa saída do líder. O Jornal Globo publicou hoje que, na sua delação premiada, que já foi homologada pela STF, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, acusa o líder de ter negociado propinas em troca de liberação de recursos do Ministério da Integração Nacional e do governo de Pernambuco. Queria saber se isso muda a situação do líder no governo. O nosso presidente tem acompanhado a situação, inclusive com conversas telefônicas, e me relatou que nos próximos dias receberá pessoalmente o senador Fernando Bezerra para conversas específicas relativas à liderança desempenhada pelo senador junto ao Senado Federal. Com relação especialmente a este caso que você retrata por meio da sua pergunta, o presidente não há de comentar. Porta-voz, boa noite, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Bom, Ricardo? Eu tinha 2 perguntas, mas com a pergunta do meu colega eu vou para 3. Então, quem vai pagar quem pela resposta, Jair? Eu queria, se o senhor pudesse ser um pouco mais específico sobre essa reunião que o presidente Bolsonaro tem planejado com o líder do governo, Fernando Bezerra. O senhor disse que ele vai receber para conversas específicas em relação à liderança do governo. Isso significa que o presidente Bolsonaro está avaliando trocar a liderança do governo? Não, não significa isso. Significa que o presidente, numa interlocução mais cercana possível, vai estabelecer diretivas com relação ao Poder Executivo, junto ao seu líder, no âmbito do Senado. E a segunda pergunta que eu queria fazer ao senhor é em relação ao INCRA. Surgiu a informação hoje, que já foi publicado por alguns veículos, de que a diretoria do INCRA vai ser trocada. A diretoria do INCRA, Sim. do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E eu queria saber se o governo confirma essa informação e o que levou à decisão do presidente Bolsonaro de avalizar essa troca no comando do órgão. Como de praxe, o senhor presidente sempre vocaliza que as decisões sobre montagens de equipe são exclusivamente dos respectivos ministros. E não foge à regra, essa questão específica é levada por meio da sua pergunta. No despacho hoje da ministra Tereza Cristina com o presidente, dentre outros assuntos, foi tratado também em questões referentes ao INCRA. Mas eu reafirmo que as decisões de montagem, de seleção, de exoneração de membros das equipes é de responsabilidade dos ministérios, dos seus diretores, que são, por óbvio, os ministros. Mas o governo confirma que vai ver essa mudança? Eu prefiro que você enderece a pergunta ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Perfeito. E a minha última pergunta, porta-voz, na sua introdução o senhor disse que o presidente, salvo engano, avaliou junto com o ministro da Educação mudanças em livros didáticos que fazem parte do currículo das escolas. Exatamente, se o senhor puder dar mais detalhes, o que está sendo avaliado, por que o presidente considera importante fazer esse tipo de revisão e qual que é o objetivo dele pessoalmente se atentar a essa questão. Obrigado. Claro, o presidente tem muita preocupação com as questões relativas à educação e a organização por meio da qual ele estabelece as diretivas é naturalmente o Ministério da Educação. Por consequência, quando o ministro da Educação vem ao encontro do presidente e elabora uma série de temas e discorre sobre esses temas perante o presidente da República, claro que esses aspectos referentes a livros didáticos também estão inseridos e eles devem se adaptar ao BNCC, como eu alavanquei já no início do nosso briefing. Então é importante, sim, o presidente ter conhecimento daquilo que vem sendo realizado pelos ministérios, principalmente daqueles eventos, daquelas decisões que impactam diretamente a sociedade e, em particular, essa questão da educação que é tão importante para colocarmos o nosso país cada vez mais acelerado rumo a um futuro brilhante. Boa noite, porta-voz. Márcia Fernandes, da Voz do Brasil. Tudo bom?
Tudo bem. Queria saber qual a posição do senhor, do governo federal, em relação à provável votação amanhã no Senado da reforma da Previdência. Uma expectativa muito positiva. A condução é, naturalmente, de responsabilidade do Senado Federal, que está sendo capitaneado, que está sendo liderado pelo senador Davi Alcolumbre. A nossa expectativa é muito positiva e esperamos que, de fato, amanhã nós já tenhamos encerrado essa primeira rodada da nova Previdência no âmbito do Senado. E logo em seguida a segunda e, por fim, a sua aprovação final. Boa noite, porta-voz Andréia, Valor bom, Econômico. Nessa reunião do presidente com o ministro Paulo Guedes, eles trataram da reforma tributária, porque na semana passada o ministro Paulo Guedes disse que provavelmente nesta semana enviaria o texto do Executivo ao Congresso. Então, se está confirmada essa expectativa, se eles trataram disso? Não, quando eu conversei com o presidente no pré-briefing, o que ele me adiantou foram assuntos da pasta. Se eu tivesse que achar alguma coisa e o porta-voz não pode achar nada, eu acho que houve, de fato, alguma conversa nesse sentido. Mas ele não me relatou e eu prefiro não colocar isso de forma efetiva. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Romualdo. Tudo bem? Por gentileza, o governo, o Palácio do Planalto, criou uma comissão, um grupo de trabalho que está analisando as chamadas fake news. Eu queria saber se são notícias falsas só que envolvem o governo e seus assessores, que envolvem o Congresso Nacional. Qual vai ser o critério de selecionar o que é fake news, o que não é fake news, e se aquilo que envolve também parlamentares, pessoas próximas ao presidente também divulgando notícias falsas? O que a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, orientada pelo secretário de Governo, ministro Luiz Eduardo, vem realizando é o que todos nós fazemos. Nós temos, eu acredito que aqui a maioria possua mídias sociais e na interlocução com as suas mídias sociais você faz uma análise daqueles comentários, eventualmente você contesta o comentário, eventualmente você reforça o comentário. Nada além disto está sendo realizado pela Secretaria Especial de Comunicação. Então, esta suposta criação de um grupo para analisar fake news, ela não se sustenta, porque, de fato, o que ocorre, partindo do trabalho realizado pela SECOM, é uma análise diária das mídias sociais, análise essa que baseia as respostas da SECOM e, eventualmente, são esclarecidas ou iluminadas ao senhor presidente da República. Porta-voz, Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem? Tudo bom. O advogado do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esteve no Alvorada nesse fim de semana. Eu queria saber se o presidente Bolsonaro tem interferido de alguma forma na atuação do advogado em relação ao caso Queiroz. Não, o advogado é advogado do presidente Jair Messias Bolsonaro, que firmou uma procuração para que o advogado o represente no Tribunal Regional Federal 1, no caso da tentativa de assassinato do senhor Adélio ao nosso presidente da República. Obrigada. Porta-voz, boa noite. Augusto, do Correio Brasiliense. Tudo bem? Tudo bom. Você é novo, né, no pedaço? Estou aqui poucas vezes. Tá bem. Eu queria voltar na questão da reforma da Previdência. Parte da mídia está dizendo que o governo vai incluir policiais e bombeiros na reforma da Previdência, dos militares, das Forças Armadas. Isso, de fato, vai acontecer? O governo tomou alguma atitude quanto a isso? Não tenho conhecimento, o presidente não me comentou isso. Eu posso, naturalmente, levar a sua pergunta ao presidente. Mas hoje, e em tempos anteriores, ele não comentou comigo essa possibilidade de enlace entre a Previdência dos policiais militares e nós, militares das Forças Armadas. Paz e bem.